Oi, meu nome é Maísa e bora conhecer a lista dos livros que eu pretendo ler no mês de junho? Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de canais que falem de livros, de unboxing, de clubes de leitura? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Lá eu tô sempre postando todos os livros que eu li, as resenhas, estou fazendo alguns unboxings através daqueles vídeos curtos. Todas essas informações ficam aqui na caixa de descrição. E também te faço convite para entrar lá no canal do Telegram. Eu estou postando lançamentos, ofertas e avisando quando tem vídeo novo. O primeiro livro é Mesmo Sabendo Como Tudo Acaba, de C.L. Polk, publicado pela Suma. Um livro que muita gente falou que é recomendado para quem gosta de Supernatural, porque a gente vai ter anjos, demônios, feiticeiras. Já comecei a fazer a leitura, realmente ele já começa assim com uma cena de um crime que aconteceu, em que existem símbolos e uma feiticeira tá ali porque ela vai fotografar e tentar descobrir o que tá acontecendo. Essa feiticeira, ela perdeu a alma dela, ela já fez uma negociação com o demônio e a gente vai descobrindo depois por quê, né, que ela fez essa troca com o demônio. E ela tem a chance de ter sua alma de volta, desde que ela descubra quem é que tá cometendo esses assassinatos. É uma história gostosa de ler, tô bem no início ainda, falta muita coisa, mas realmente já me deu essa vibe aí de Supernatural que eu adorava. Alerta Vermelho, da Martha Wells, se não me engano ele ainda tá em pré-venda pro final desse mês. Publicado pela Aleph, eu recebi da Livraria Leitura e já tô doida pra ler, porque muita gente fala que é muito bom. A gente tem um robô que conseguiu mexer na sua configuração de fábrica, ele é um robô assassino, ele mexeu nisso porque ele acha que tem coisas muito mais interessantes para fazer, ficar assistindo streamings, tantos filmes, tantas séries, melhor do que ficar com sua configuração de fábrica. E a gente vai acompanhar então esse robô. Eu também comecei já a fazer a leitura dele, é muito rápido. Ele é, não sei se eu posso considerar, é uma noveleta talvez, porque é o primeiro livro de uma série. Eu sei que é uma série enorme, já tem muitos livros publicados lá fora, eu espero sinceramente que a Aleph traga tudo, porque ele é divertido. É um robô, assim, eu acho que ele tem um tom bastante irônico, né? Que eu adoro essa vibe. E essa coisa assim, eu preciso fingir que eu sou uma máquina de matar, enquanto tá lá assistindo dorama. Bom, mas tá aí, é a leitura que eu pretendo fazer agora no mês de junho. Outra ficção científica da Aleph que eu vou ler é O Astronauta, porque já tem adaptação com Adam Sandler. Aqui a gente tem um astronauta que vai investigar uma poeira cósmica que chegou ao planeta Terra, tá tornando o céu, né? Ele tá com um tom arroxeado por conta dessa poeira. Nenhum dos países ali tá muito interessado em descobrir o que tá acontecendo. Até que um político da República Tcheca fala assim: é agora que nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos. E aí eles vão mandar uma nave com um único tripulante, que é um professor de astrofísica, para coletar essa poeira cósmica para descobrir o que está acontecendo. Bom, acontece que esse professor, ele vai encontrar uma aranha gigante e ele começa a conversar com essa aranha. Num primeiro momento ele tem certeza que é uma alucinação, porque isso já era previsto, mas depois ele começa a ter discussões assim filosóficas, né? Vai pensar na vida, principalmente porque a esposa dele ficou para trás. Parece que vai chegar um momento que a esposa vai ficar cansada desse distanciamento, porque essa é uma viagem que vai demorar entre 6 a 8 meses, pelo menos. Bom, também já comecei a fazer leitura, tô bem no inicinho e eu já vi a presença da aranha e é assim, parece que vai ser bem divertido. O astronauta trata da solidão do espaço e da solidão humana. O passado, a história que cada um carrega e os anseios mais íntimos são expostos de uma forma única nesse romance arrebatador. E então, lembrando que já tem a adaptação aí disponível. Vou ler o segundo livro da trilogia Xenogênese, Ritos de Passagem, da Octavia Butler, uma ficção científica. Então, já comentei com vocês o que eu achei do primeiro livro, ainda uma coisa meio de estranhamento. Nós temos seres humanos que estão no espaço, salvos por alienígenas, porque a Terra entrou numa grande guerra nuclear que acabou com quase todo mundo. Esses alienígenas salvaram alguns dos seres humanos, deixaram eles em estágio ali por 250 anos, agora estão treinando um grupo deles para voltar à Terra. Mas esses alienígenas têm os seus próprios objetivos esquisitíssimos e tô aqui para fazer leitura do segundo.
com boas expectativas. Eu gosto muito da escrita da Octavia Butler. E é interessante que essa série, essa trilogia, ela vem com questões para discussão. E aí eu acho que a gente vai ter um aprofundamento maior, né, do que a autora queria em relação à sua história. Nightbane é o segundo livro da série que começou com Light Lark, publicado pela editora Rocco. É um livro que veio aí uma certa polêmica, porque envolvendo o nome da autora. Eu fiz a leitura do primeiro livro, eu sei que muitas pedras foram jogadas naquele livro, é o primeiro livro da autora, e sinceramente acho que houve um certo exagero. Muito claramente é um primeiro livro da autora, mas nem por isso ele merecia aquele apedrejamento público que ele sofreu. Eu gostei da história, é uma grande farofa, a gente vai ter alguns elementos aí que a gente já viu em muitas outras histórias, mas eu achei interessante porque a autora subverteu uma certa característica e que deixou a gente meio na dúvida. Então, no primeiro livro parece que ela subverteu isso, mas a gente tem a continuação, não sei que pé que ela vai tomar, que caminho que ela vai seguir. Nós temos uma protagonista que vai participar do Centenário, que é uma competição entre os governantes de alguns reinos. Esses governantes, eles têm de descobrir um grande enigma. Esse enigma é o responsável por uma maldição que acometeu todos esses reinos. Então os líderes estão ali envolvidos, empenhados em acabar com essa maldição. A protagonista, que é a Isla, ou a Aisla, ela é talvez aquela que tá correndo por fora ali. Ela perdeu a memória, ela não entende muito os seus poderes, talvez ela nem tenha poderes, e ela acaba entrando nesse centenário, entrando ali como uma renta, assim, eu sou de fato, detenho todo o poder do meu povo. E é um povo esquisito, porque eles são vistos como selvagens. E aí, dentro da ilha de Light Lark, que acontece essa competição de 100 em 100 anos, ela tá ali e vai conhecer os outros competidores. Mas a gente vai ter grandes reviravoltas, né? Entender quem que é ela de fato, o que que aconteceu com esse passado que ela perdeu a memória, quem que são os aliados dela, se é que ela tem aliados, se é que ela tem inimigos, enfim. Então, Nightbane é a continuação, porque nós tivemos sim algumas coisas ali que ficaram em aberto, e aqui a gente tem um aprofundamento dessa história. Bom, é uma romantasia, então a gente tem como foco realmente o romance. Aqui a gente ainda não sabe bem entre quem, então não é aquela coisa que você tem romance assim, pingando pelas páginas. Ela tá nessa competição tentando entender quem que é seu par romântico de fato. Então nós temos sim a presença de um triângulo amoroso. Mas tô curiosa, eu achei que ela precisa refinar um pouco a escrita, um pouco de distâncias, de tempo, sabe, essas coisas assim mais simples. Eu queria muito mapa, eu gosto de mapa, gente, histórias com mapas. Eles te dão mais norte, ele continua sem mapa. E eu acho que o mapa ele até ajuda o próprio autor a entender esses caminhares, né? Como é que essas pessoas estão transitando ali. Mas, de qualquer forma, lerei agora no mês de junho. A Alta Novel acabou de anunciar a continuação desse livro. Então, como ele estava parado aqui na estante, achei que era hora de dar início à leitura de Apenas um Monstro, da Vanessa Len. Aqui nós temos uma fantasia jovem que vai tratar aí de monstros e heróis. Joanna acabou de descobrir a verdade, os seus familiares são monstros com terríveis poderes ocultos. E o garoto de quem ela gosta é um lendário matador de monstros. Então a gente tem aqui uma história de enemies to lovers, né? Então provavelmente uma romantasia também, mas parece que nós temos uma mitologia que é bem trabalhada, bem discutida, muita gente elogiou. Quando a editora anunciou, eu já queria fazer a leitura desse livro, acabei enrolando, demorei a comprar, e por conta do lançamento da continuação, entendi que era hora de fazer a leitura dele. Leitura coletiva do Fantasticai, Uma Virtude Mortal, da Emily Tid, publicada pela editora Alt. É o primeiro livro de uma duologia. E o segundo livro já está prometido para ser lançado esse ano. E aqui nós temos... Eu já comecei a fazer a leitura dele. Aqui nós vamos encontrar a Alessa. Ela tem uma habilidade que é de catalisar o poder de alguém, de um consorte. E através dessa junção, né, através da ampliação desse poder do consorte, ela vai proteger a ilha da invasão de demônios. Então, de tempos em tempos, parece que esses demônios vão chegar a essas ilhas. E a sobrevivência da população depende da interação da Alessa com o seu catalisador, com o seu consorte. Mas ela não tá com muita sorte, trocadilho infame. Aos 18 anos ela tá viúva pela terceira vez,
porque ela tem um toque mortal. E aí as pessoas começam a ficar desconfiadas, começa a aparecer um levante ali dizendo que no final das contas ela é uma fraude e ela tá no momento de procurar alguém para ajudá-la a se defender. E espero que o segundo já venha esse ano pra gente finalizar a leitura da duologia também. Lembrando, se você tiver vontade de ler com a gente, começamos na semana passada. Então ainda dá tempo de entrar no grupo, dar uma corridinha aí com a leitura. A gente sempre põe uma quantidade pequena de páginas por dia, estamos todo dia conversando um pouquinho sobre a história, dá tempo de entrar. As leituras, os grupos são abertos, então aproveita e vem ler com a gente. Adoro as histórias da N.K. Jemisin, e é uma trilogia que eu precisava encerrar há algum tempo. Então o Reino dos Deuses encerra a trilogia que começou com os 100 Mil Reinos. Então eu já li os 100 Mil Reinos, o Reino dos Partidos e agora esse último livro. É uma história muito diferente. As histórias da N.K. Jemisin são diferentes, né? É ser redundante falar isso. Mas aqui foi a primeira trilogia que ela escreveu e a gente tem uma mitologia muito diferente, talvez. Nós temos deuses, um grupo de deuses que estão ali em conflito há muito tempo. E desde o primeiro livro a gente está vendo esses deuses se apresentando ali de certa maneira. Esses deuses, alguns deles foram escravizados pelos seres humanos, têm os seus poderes utilizados pelos seres humanos e estão tentando se libertar. Então o primeiro livro tem o foco em uma protagonista, o segundo livro vai trazer uma outra protagonista, PCD inclusive, ela é deficiente visual. E agora o terceiro livro vai trazer o Deus, né, que é o mais jovem e o se é conhecido como o trapaceiro. É o mais extenso dos livros, aqui a gente tem mais de 500 páginas. Olha que linda a N.K. Jemisin. Talvez tragam a impressão de uma fantasia jovem, mas não é, essa é uma fantasia adulta. Nós temos aqui coisas acontecendo, assim, muita política, muita intriga, essas relações Deus e seres humanos, que são relações complexas, complicadas. E agora eu vou finalmente descobrir o que é que aconteceu com o mais velho, que é o mais jovem desses deuses. Outra leitura coletiva do Fantasticai, O Último Rei Dragão, da Leigh Stone, publicado pela Faro Editorial. Aqui a gente também tem o primeiro livro de uma trilogia que é uma romantasia. O pessoal tá falando super bem dessa história. Uma história curtinha, um pouquinho mais de 200 páginas. A leitura vai acontecer na segunda quinzena do mês de junho, então dá tempo de entrar no grupo. Depois da leitura de Quarta Asa, a gente tá impregnado de dragão, né? A gente quer ler tudo que tenha relação com dragões, e agora nós temos o Último Rei Dragão. Nesse caso é um dragão que também tem a forma humana, e ele está em busca de uma esposa, mas ele quer uma esposa específica. Parece que ele tem alguns objetivos que na verdade tem relação com a defesa do seu reino. Então tá aí O Último Rei Dragão. Outra leitura coletiva do Fantasticai, O Trono do Prisioneiro, da Holly Black, que encerra a duologia que começou com O Herdeiro Roubado. Também é uma leitura coletiva que está começando essa semana, dá tempo de entrar lá no grupo. Eu adoro as histórias da Holly Black, aqui a gente tem mais de 300 páginas, mapas, adoro mapas. E uma história que vai trazer aí talvez um pouquinho mais da presença da Judy e do Cardan. Mas o foco aqui, de fato, é no Woke e na Oren. Então, O Trono do Prisioneiro, e a gente vai encerrar a duologia da Holly Black. Espero que ela traga outras histórias bem rápido. E o último livro que eu pretendo ler agora no mês de junho, que já está aqui comigo, é Tudo que Deixamos Inacabados, da Rebecca Yarros, que é a mesma autora de Quarta Asa, mas aqui a gente tem romance. A autora, na verdade, é conhecida pelos seus romances, ela tem muitos, tem um inclusive lançado pela Verus, que saiu recentemente, mas eu vou ler esse que saiu pela Arqueiro. Olha que capa, que charme de capa. Aqui nós temos um romance, então, e a protagonista, a avó dela foi uma grande escritora e ela deixou um livro por terminar. E nós temos um autor que é fã da bisavó da Georgia e ele quer ir lá terminar, ele acha que ele pode dar um fim para aquele livro que ficou inacabado. Então nós temos esse impasse entre os dois, evidentemente a gente vai ter um relacionamento amoroso, mas parece que é um livro carregado no drama também. É um livro bem extenso, nós temos aqui mais de 400 páginas. Aqui a gente vê a Rebecca. Georgia conhece muito bem a infelicidade de um amor que não deu certo. E apesar da química que surge entre ela e o Noah,
que é o autor que está lá para terminar o livro, está determinado a aprender com os erros da bisavó, porque parece que esse livro inacabado, na verdade, é a história de amor que a bisavó viveu e que não deu certo. Então tá aí tudo que deixamos inacabado. Como não deu certo fazer o sorteio da história aleatória no mês passado, eu tinha sorteado A Ilusão do Tempo, mas não consegui ler. Nesse mês eu não vou fazer sorteio. E tá faltando o Mago Frugal, que é do Brandon Sanderson, o segundo livro do Projeto Secreto do autor, está sendo enviado pela Trama. Eu ainda não recebi, deve estar para chegar. Vai ter leitura coletiva lá no Fantasticai, você está convidado. Então assim que o livro chegar, a gente começa a leitura coletiva. E tem mais uns 2 livros que estão para chegar aí também, enfim. A princípio, a pilha é essa. Espero que você tenha gostado. Espero que você entre nos grupos de leituras coletivas. A gente se diverte muito. Tá sempre conversando sobre as histórias, dando ideias de novos livros, novas leituras. Bora entrar lá no grupo, que é aberto. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição, bem como o cupom de desconto para o site da Editora Trama e para o site da loja da Livraria Leitura. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!